Bem-vindos a mais um Conversas de Ribatejo. Está a sintonizar a Rádio Pernas e estamos a começar mais estas conversas com o painel habitual, Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro, que vão estar hoje à conversa com dois assuntos principais e alguns outros que venham também merecer a sua consideração e a partilhar com os nossos ouvintes. Em primeiro, as contas da Câmara Municipal, não as contas propriamente ditas, por assim dizer. Podemos antes referir das grandes confusões que vão nos conceitos que cada um vai colocando em cima da mesa, o que é o déficit, o que é o passivo, o que é o déficit acumulado, e à volta disto tentar esclarecer e ajudar os nossos ouvintes também sobre estas matérias. Não muito tecnicamente, não muito tecnicisticamente, mas, de qualquer dos modos, ficarmos com alguns reparos e alguns cuidados quando falamos nestes conceitos. Também um tema grande, o PDM, que está também em fase de elaboração e também merecer a atenção do nosso painel sobre aquilo que atualmente é o ponto de situação, o que se pode conhecer deste assunto e também projetar algumas ideias em colaboração ou a colaborar com aquilo que se está a fazer em relação ao PDM. Para começar estas conversas de hoje, do Ribatejo e da região, para além de Ribatejo, esta foi boa, falar com o José Marcelino, que poderá dar este pontapé de saída. José Marcelino. Bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pernos e aos meus colegas de painel. E já agora, a Câmara teve, numa recente reunião do Executivo, a apresentação das suas contas consolidadas do município de Santarém. E, portanto, eu já ouvi uma série de explanações de quanto é que deve, não deve, desceu, não desceu, deve mais, deve menos. E, portanto, gostaria, se de uma forma, penso que do mais sintético possível e o mais perceptível possível, também poder dar aqui a minha opinião sobre as contas o balanço consolidado da Câmara Municipal de Santarém, que engloba todo o universo da Câmara Municipal de Santarém, a Câmara propriamente dita, mais as empresas municipais. E, portanto, a primeira leitura que se pode fazer das contas da Câmara é que a Câmara tem, neste momento, uma situação deficitária. Isto é, se vendesse todo o ativo, não chegaria para pagar o passivo. Portanto, o ativo da Câmara são 118.609.243,19, para sermos mais precisos, e o seu passivo são dos 149.130.623,15. E estás a considerar em bom tempo, porque a venda do ativo, se fosse, imaginemos que era possível ser vendida. Claro, quer dizer, enfim. Claro, porque estamos a imaginar que, até porque deste ativo, há nestes capitais próprios e, portanto, neste ativo, há aqui, por exemplo, uma reavaliação do imobilizado no valor de 5 milhões de euros. Pois convém, enfim, convém realçar esses aspectos. Convém, portanto, que são valores significativos e uma boa parte do imobilizado, do imobiliário, digamos, daquilo que é o património da Câmara, hoje seguramente não vale o da Câmara, nem vale nenhum do imobiliário de cada um de nós. Todos nós sabemos, e nós só pagamos pagamos mais impostos, mas cada um de nós, aqueles que têm uma casa e aqueles que estão a pagar a prestação da renda da casa, sabem quanto foi a avaliação quando pediram o financiamento e hoje qual é o valor desse bem imóvel. E, portanto, este valor aqui, neste que está, enfim, temos contabilizados o património de 113 milhões de euros, seguramente não terá esse valor neste momento. Mas pronto, mas em termos contabilísticos, efetivamente, o valor do ativo daquilo que são os fundos próprios da Câmara são 118 milhões e o seu passivo são 149 milhões. Destes 149 milhões, que é aquilo que é importante definir aqui, há efetivamente cerca de 100 milhões de euros que são dívida de curto e médio e longo prazo. Este valor, que é aquele que é efetivamente aquele mais preocupante e que naturalmente tem custos muito altos e que vão seguramente
castrar toda a atividade da Câmara nos próximos anos. Caso para dizer que precisávamos de reestruturar precisávamos de reestruturar a nossa dívida da Câmara, também. Precisávamos também. Precisávamos reestruturar a dívida e não só. Precisamos também de fazer alguma contenção nos gastos e, eventualmente, se isso fosse possível, fazer também alguma alienação de algum património de forma a poder rentabilizar alguma coisa. Nos últimos tempos tem comprado. Pronto, não é um contrassenso. mas depois é um contrassenso, enfim. Comprado, mas não está pago. Pronto, também, mas isso faz parte da dívida, não é? Faz parte da dívida. Aliás, há um documento da DGAL, que foi a apreciação técnica, a DGAL é a Direção-Geral das Autarquias Locais, a apreciação técnica ao orçamento para 2014, e que dizia exatamente que se recomenda-se, eu li exatamente o que é que diz aqui um dos pontos, recomenda-se um controle apertado em sede de execução, nomeadamente das dotações da despesa revista em alta na proposta de orçamento municipal para 2014, comparativamente aos pressupostos avançados, e esteja dependente da efetiva arrecadação de receita e da verificação da redução prevista noutras despesas. Portanto, há aqui uma recomendação da própria Direção-Geral das Autarquias Locais que quase que exige que haja uma contenção na despesa, uma possibilidade de... Mas há outra recomendação que vem antes dessa, que é muito importante, tem a ver com as receitas, não é? Claro. Porque diz, no que concerne à diferença apurada em venda de bens de investimento, corresponde à intenção de realizar a venda em asta pública de edifícios e terrenos municipais. Esta é uma receita cujo risco de não arrecadação surge como particularmente elevado, incrementando assim o risco de desvio no exercício orçamental. Mas já agora, como nós sabemos, este exercício enfim, é comum. Se o Rui Barreiro me permite, e o Marcelino... tem permissão total. Muito obrigado. Este documento foi entregue antes da aprovação do orçamento da Assembleia Municipal de 2014. Os autarcas da Assembleia Municipal são responsáveis por não terem equacionado e pedido à Câmara para adaptar o orçamento. Uma bela intervenção. Convém dizer que esse documento chegou por e-mail às mãos das pessoas 2 horas antes da Assembleia Municipal. O que seguramente um bom conjunto de membros da Assembleia Municipal nem sequer teve conhecimento do documento, a não ser na própria Assembleia. E era impossível também fazer uma leitura técnica deste documento. Mas quem recebeu tinha de ter o cuidado de alertar para estas situações. E isto é de tal maneira grave que os autarcas tinham a obrigação de informar antes do início da Assembleia Municipal do que é que estava a passar e não informaram. Pois também não convinha, provavelmente, não é? Bom, Marcelino, deixe-me só voltar aqui um bocado atrás e tentar fazer um resumo. Nos ativos e nos passivos da Câmara, o que é que entra? Entra tudo o que mexe, que é a Câmara, é isto? Vamos ver, no ativo entra tudo. Não, quer dizer, são os fundos são 118 contra 159. Mas o que é que vai... Depois há contas, há factoring, isso entra tudo, está lá tudo dentro. Dívidas de curto, médio e longo prazo, sejam elas... Factoring, seja o que for. Factoring, seja está lá tudo. Crédito bancário, seja... Quer dizer, poderá eventualmente não estar alguma faturação ainda por lançar. Bom, lançar. Isso tudo bem. Mas isso é uma situação que acontece, os famosos caixotes que alguém dizia que podem acontecer, enfim, nomeadamente, embora hoje as empresas não estão muito vocacionadas para permitir isso, até porque não têm também fundo de maneio suficiente para isso. E, portanto, enfim, a faturação não andará certamente atrasada. A sua contabilização é que pode estar. Sim. Mas eu não quero dizer que haja essa situação, não tenho nenhum dado que possa dizer-me que isso está a acontecer e, portanto, se estivesse a dizer isso, estava eventualmente a tentar inventar. O meu espírito inventivo não tem assim muita capacidade. Para resumir, nestes números não é possível entrar mais nada. Nos 118 e nos 149 não há mais nada a entrar. Neste não há mais nada a entrar. Supostamente, só se for a faturação eventualmente ainda não lançada de alguma obra que esteja a decorrer e, portanto, não, porque até aqui nestes 149 há também o acréscimo de custos que tem a ver com a participação, portanto, porque os tribunais, o processo seja no tribunal. Esses dos tribunais, de facto, não estão previstas na sua globalidade aquilo que pode ser o custo total daquelas ações que estão contra a Câmara. É evidente que nós, para termos uma leitura
correta desses números, tínhamos que saber destes elementos todos que tipo de ações é que são, porque uma boa parte destas ações que estavam em tribunal, e eram muitas, tinham a ver com dívidas dívidas a fornecedores, com atrasos de pagamento. Mas que o PAEL já pagou. E que, supostamente estavam incluídas no PAEL e no saneamento financeiro. Portanto, essas ações, naturalmente que, ao serem liquidadas estas dívidas, seriam anuladas. Mas nós sabemos que há outras ações que, eventualmente, não estão aqui contabilizadas e a sua provisão não está feita pela totalidade das ações. Portanto, quer dizer que estes números podem não estar ainda corretos? Estes números podem não ser corretos. Estes números podem aumentar significativamente ou podem descer se a Câmara ganhasse todas as ações que tem contra ela. Portanto, vamos supor, na situação mais favorável para o município, que nenhum das empresas que acionou a Câmara ganhava nenhuma ação. Parece que não é assim, porque há dias aquela história dos 2 milhões de euros de obras que deviam ser feitas e parece que não foram. O Tribunal portanto, penalizou a Câmara no pagamento de 1.800.000 e qualquer coisa mil euros. Portanto, esses seguramente não estão cá, porque essa provisão não foi feita, as obras eram secretas, a dívida era secreta. Então ainda pode aumentar aqui. Havia aqui muito secretismo. Então, claro, que pode aumentar. Para ajudar a memória do Marcelino, como estão aqui considerados previsões para riscos e encargos, como dos deslumbramentes, a previsão são cerca de 12 milhões, só à Quinta da Mafarra já está a Câmara condenada em 15,3 milhões, mais as outras, o que já ultrapassou. Também já foi condenado em 2 milhões, aquela, como referiu o Marcelino, são mais 5 2 dá milhões. 7, 7, 8, 9, já chega, 10 milhões, mais 10 milhões, mais 10 milhões. É a possibilidade, mais 10 milhões. Só estas três, este valor que está aqui de previsional, já não cobre. Sim. E acima desse valor são os tais mais 10 milhões que já rapidamente contabilizámos aqui, assim, na possibilidade da Câmara ser condenada pela globalidade, pela totalidade das ações. Já agora eu queria referir concretamente, é importante, quando a DEGAL enviou a senhora Diretora-Geral da DEGAL, a doutora Lucília Ferra, enviou para a Câmara Municipal, dá a recomendação, mas se informa que a documentação remetida em anexo deverá acompanhar os documentos previsionais a apresentar à Assembleia Municipal. Está aqui a recomendação. E não foi. Não foi. E está a registrar que não foi isso, não aconteceu isso. Marcelino, já agora voltando ainda mais, 100 milhões de dívida. Em relação ao ativo e ao passivo, estes 6 milhões é o quê? É outra coisa. Estes 100 milhões... o ativo da Câmara... Não tem relação uma com a outra. São 113 milhões. Sim. E o passivo são 149 milhões. E esses 100? O que quer dizer que há aqui um déficit já de 30 milhões. Que naturalmente também é responsável por os resultados transitados dos últimos anos. Portanto, aquilo que são os prejuízos acumulados eram em 2012 de 29 milhões e 864 mil e em 2013 de 21 milhões 702 mil. Este déficit, essa diferença de valor aqui tem a ver também com o valor do aumento do património. Que em alguns casos foi reavaliado e noutros foi contabilizado porque ainda não estava devidamente contabilizado. E, portanto, em 2012 o património da Câmara, digamos aquele património mais palpável, eram de 106 milhões e em 2013 passou para 113 milhões e meio. Portanto, há aqui um diferencial também que vai aumentar o valor do ativo. E, portanto, se não tivesse aumentado esse valor, digamos que a diferença entre o passivo e o ativo ainda era maior. Portanto, neste momento estamos aqui a falar em 31 milhões e seriam cerca de 40 milhões. Portanto, o que torna as coisas de facto mais mas o mais grave, aquilo que é mais substancial, digamos, mais insustentável é efetivamente aquilo que é a dívida de curto, médio e longo prazo. Pois, então como é que é isso? A Câmara deve agora o quê? A Câmara deve 100 milhões, mais ou menos, é isso? Sim, em termos de quando falamos da dívida da Câmara, que a Câmara tem dinheiro ou não tem dinheiro, estamos a falar de 100 milhões. Não, nós temos que contar que aquilo que a Câmara deve são 149 milhões de euros. É isso que se tem que contar. Aquilo que é o passivo da Câmara
são 149 milhões. Mas aquilo que são a dívida, digamos, aquela que é exigível a curto, médio e longo prazo, aquilo que são as dívidas à banca, aos fornecedores, digamos assim, e tem períodos para pagar. Pronto, que tem períodos para pagar. Porque a outra, no fundo, mais. também tem oscilações em relação aos acréscimos e deferimentos. Portanto, que são aqui também cerca de 36 milhões de euros em termos de acréscimos e deferimentos. Que é uma rubrica contabilística, portanto, que têm que ser contabilizados neste balanço. E, portanto, há, efetivamente, aquela dívida, aqueles 100 milhões que, efetivamente, e não contando com aquilo que pode acontecer em termos de execuções, porque se essa acontecer, portanto, há um prazo naturalmente para pagar, e normalmente, enfim, que deveria ser de imediato, e não sei como é que vai acontecer, quer dizer, aqueles 2 milhões, enfim, empurramos mais um bocado para ver se vai até ao Supremo, e portanto, só que há um momento em que termina. Tem que se pagar. Ou tem que se pagar. Ou tem que se receber. Ou fecha a porta. Ou tem que se anular a dívida por a Câmara ganhar, eventualmente, as ações. Mas, portanto, há aqui, de facto, um conjunto de aquilo que é preocupante é que nesta dívida de 100 milhões de euros, estamos a falar, e neste momento o valor dos juros e da amortização de capital em cada neste valor é de facto muito grande. E, portanto, os custos com o pessoal, os custos do serviço de dívida e os fornecimentos e serviços terceiros absorvem a totalidade... Mais. Dos 100 milhões? A totalidade daquilo que são os rendimentos da Câmara, aquilo que são as receitas da Câmara. E, portanto, o problema é conseguir arranjar algum dinheiro, haver algum diferencial para poder fazer alguma obra ou poder fazer algum investimento, porque mesmo prevendo, e pronto, não sabemos como é que vai ser o quadro comunitário de apoio, ainda não está devidamente definido, mas partindo do princípio de que os municípios vão ter algum valor à sua disposição para investimento, para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento do concelho, portanto, há uma parte que o município tem que ter. E, portanto, se não houver a alienação, como dizia há pouco o Rui, de que teve a ler no documento, não houver a possibilidade de alienar alguns bens cuja receita possa ser depois canalizada para investimento, porque efetivamente são receita de capital e a receita de capital não pode ser gasta em despesas correntes. Portanto, tem que ser a receita de capital tem que ser para investimento e, portanto, mas tínhamos ali, se conseguíssemos de facto fazer alguma alienação de algum bem, tínhamos ali uma almofada de capital para poder ir aos fundos comunitários, que são também investimento. Mas esse é, neste momento, uma miragem quase, porque vender hoje património imobiliário, enfim, não é fácil. Não é fácil porque a economia toda ela gira à volta da mesma nota, do mesmo sonante, e parece que isso vai tudo para impostos neste momento. Dito de outra maneira, já agora também para a última coisa para esclarecer, daqueles 7 milhões nestes últimos 2 anos que não se gastaram, vieram a fazer baixar estes 100 milhões. Aqueles? 7 milhões, enfim, nos orçamentos, ou no relatório de contas, a Câmara diz que não gastou 7 milhões. Que teve uma poupança de 7 milhões. Exatamente. Vamos lá ver. O não gastar... Isso baixa nestes 100 milhões, ou não? Não, que irá dar... Não baixa nada. Não deixaram... O problema é que essa poupança foi por não comprarem gasóleo e detergentes para os contentores. Não há seguramente isso. Vamos lá ver, naturalmente. Não, é que ouvi na Assembleia Municipal havia o déficit real seriam 84 milhões. Sim, foi dito isto. E baixando os 16 milhões da escola prática, ainda ficava mais abaixo. Quando nós estamos a falar no serviço da dívida, quando nós estamos a falar no serviço da dívida, e o serviço da dívida é o pagamento não só dos juros, como a amortização de capital. Porque houve, efetivamente, amortização de capital. Portanto, os empréstimos que estão a decorrer têm não só... Portanto, agora têm alguns que têm um período de carência, nomeadamente no planeamento, no saneamento financeiro. Mas o PAEL não tem carência de capital. Portanto, para além dos juros que têm que ser pagos,
têm que ser, aquela dívida tem que ser amortizada semestralmente. Portanto, e este valor das amortizações de capital de todos os financiamentos da Câmara anda efetivamente à volta destes 6, 7 milhões de euros. Portanto, obviamente que têm que se poupar esse dinheiro no outro lado para poder pagar, porque senão entramos em incumprimento na banca. E ao entrar em incumprimento, há a execução também da dívida total. E, portanto, é óbvio, não havendo novos financiamentos, e os financiamentos que efetivamente houve, mas foram para substituir a dívida de curto prazo, portanto, não havendo novos financiamentos para investimento, naturalmente e obviamente que o valor da dívida acumulada em termos de créditos tem que descer, pelo simples facto de que vai haver amortizações obrigatórias, não são amortizações extraordinárias, são obrigações obrigatórias, porque nas prestações, tal como no nosso é isso, caso, dá esse exemplo, talvez seja bom. Na nossa prestação da habitação, temos uma parte em que é capital e outra parte em que é juros. Portanto, por isso, ao fim dos 20, ou 25, ou 30, ou 40 anos, nós ficamos com a dívida completamente paga. Para além de termos pago os juros, pagamos também o capital. E o que está a acontecer também nestes empréstimos é exatamente a mesma coisa. Portanto, obviamente, se não fizermos mais nenhum financiamento, estes financiamentos têm um máximo de 14, 15 anos de vida ainda, se não fizéssemos nos próximos 15 anos nenhum financiamento, daqui por 15 anos a dívida da Câmara era zero. Porque pela amortização normal e natural e anual de cada um dos financiamentos, de acordo com o plano de amortizações que eles têm. Só para acrescentar, segundo a Direção-Geral das Autarquias, no orçamento para 2014, as despesas com pessoal, o que está orçamentado, não chega para pagar as responsabilidades com as despesas com pessoal. E os juros e os encargos do PAEL também não chega para pagar esses encargos. Conseguindo, há já aqui um déficit sobre o orçamento para 2014, com despesas. Bom, antes mais outra que é a propósito disto. As transferências, isto é uma coisa que não se fala muito, mas que há transferências do Governo, que antes era o FEF, agora deve ser outra rubrica semelhante, há transferências do Governo para as autarquias, nomeadamente para a nossa autarquia. Ou continua a não haver, ou não há, ou continua a haver. E é com isso que mensalmente ou anualmente se vai gerindo a autarquia. Não, as receitas da autarquia não têm a ver só com essas transferências, a chamada redistribuição que é feita. Nós vamos imaginar a situação em que nos encontramos. Há pouco aquele relatório da Direção-Geral da Administração Local falava na questão do empolamento das receitas de capital, e nomeadamente da venda de imóveis, etc, mas há outra matéria que nós não podemos esquecer. O IMI, que nós pagamos e que, portanto, que face às reavaliações veio de uma forma estranha aumentar a contribuição que todos os proprietários, ainda que estejam a dever ao banco, porque não há uma diferenciação fiscal entre quem é verdadeiramente proprietário e quem na realidade paga uma renda ao banco pelo imóvel que utiliza, e devia haver uma diferenciação, sempre defendi essa diferenciação, mas o IMI, que aumentou, portanto, na generalidade dos portugueses hoje têm que pagar mais do que aquilo que pagavam, apesar das casas terem desvalorizado. E, portanto, há aqui até um contrassenso. O IMI, digamos que o valor patrimonial tributário das casas, que devia representar cerca de 80% do valor real do bem, aquilo que se verifica hoje é que, em alguns casos, é superior ao valor real do bem, o que é uma coisa completamente absurda. Mas o que é certo é que essa receita é arrecadada pela Administração Central, mas depois é distribuída pelo município, que é a receita do município. Ora, numa situação de crise, mesmo com esse aumento do valor patrimonial tributário, aquilo que se verifica é que diminuem, digamos que as receitas, e portanto a Câmara vê-se confrontada não só com os encargos financeiros que pesam, mas também com uma diminuição da sua receita em função daquilo que é a economia. É claro que há municípios, por exemplo, que têm muitas áreas industriais, enfim, que poderiam potenciar eventualmente algumas outras receitas, mas a grande maioria das empresas hoje tem os seus terrenos em fundos de investimento que, por sua vez, não pagam impostos. E, portanto, digamos que se a zona industrial tiver uma estrada que precisa de tapar os buracos, certamente vão falar com a Câmara e vão pedir à Câmara para fazer o alcatroamento. Mas depois, digamos que aquilo que a Câmara devia arrecadar sobre receitas, muitas vezes está camuflado através dos fundos de investimento imobiliário que estão isentos de impostos. E, portanto, digamos que o contexto nacional
e nós temos dito isso no programa, o contexto nacional não é favorável à recuperação financeira, porque nós não estamos só a falar na dívida, nem do serviço da dívida, nem da dívida de curto, de médio e longo prazo. Estamos também a falar num contexto nacional em que há uma redução clara do investimento, há um abrandamento claro da economia que se reflete na arrecadação de impostos para o município. E por isso não haver tanta receita como já houve, não é? Tendencialmente. Não há nem se prevê, porque repare, por exemplo, no caso da construção civil, toda a gente sabe que há, digamos que, habitações a mais, vazias. Há prédios que há licenças de construção que não são utilizadas e não se constrói. Portanto, ao acontecer isto, é óbvio que o município arrecada menos receita. E, portanto, digamos que o grande problema da gestão municipal é conseguir, com menos receita, reduzir os encargos que tem atualmente e ao mesmo tempo conseguir manter-se a funcionar. Como dizia o Carlos Rodrigues, e bem, o próprio relatório da DGAL chama a atenção para dois aspectos que são essenciais. Talvez tenha mais peso em todos nós e nas famílias, que é a questão dos funcionários, dos vencimentos dos funcionários. Digamos que a orçamentação prevista no orçamento para 2014 já não consegue contemplar os eventuais encargos que o município tem com os seus funcionários. Daí a defesa também, muitas vezes, e se ouvir que deveria haver, é possível que tenha que haver despedimentos nas autarquias. O problema não é despedimento. O que tem que haver é a redução da despesa do município. Tem que haver e como é que se faz isso quando em termos nacionais? Como é que se faz? Então, por isso é que as pessoas foram eleitas para gerir durante 4 anos o município. Tem lá os autarcas todos, tem lá a Assembleia Municipal. Foram eleitos por isso. E é isso que se espera a cada 4 anos. Mais, e acrescentando aquilo que disse, a preocupação que o Marcelino disse, além da redução das despesas, é fundamental essa redução para aproveitar os fundos comunitários, que a gente não sabe, em princípio, com a situação da economia local e nacional e ao nível da Europa e do mundo, a gente não sabe se os fundos comunitários se vêm mais a partir de 2020. Esse é o grande drama que vai atravessar, uma vez mais, a história de Santarém. É que... Estamos sempre em contraciclo. É que o Concelho de Santarém, digamos que o período em que houve maiores investimentos de fundos comunitários foi na altura em que eu era Presidente de Câmara. Infelizmente, porque o que eu gostaria era que tivesse vindo sempre em crescendo. Agora, infelizmente também, nós continuamos com necessidades infraestruturais, porque estão longe de estar resolvidas as necessidades infraestruturais, e estamos ainda pior do ponto de vista da capacidade do investimento. E, portanto, vai ser, digamos que uma ginástica, quase um exercício de pinças, poder aproveitar os fundos comunitários. Nós estamos a falar do horizonte 2014-2020. Vamos esquecer o ano 2014. Portanto, vamos esquecer o ano 2014, porque já foi, exatamente, vamos esquecer, portanto, o orçamento de 2014 é o que é, e vamos esquecer o ano 2014. Mas a partir de 2015, portanto, temos 2015, 2016, 2017, 18, 19 e 20. 6 anos. Esses 6 anos significam 2 mandatos, cruzam 2 mandatos no município. E vão obrigatoriamente ser importantes para muitos municípios resolverem alguns dos seus pequenos problemas ainda em termos de investimento. Santarém, já nesta fase final do quadro, não aproveitou os meios financeiros que podia aproveitar e que estavam à disposição para melhorar a qualidade de vida dos seus concidadãos, dos seus municípios. E, por aquilo que nós vemos, infelizmente, o drama é tal que poderá voltar a não estar à altura e em condições de aproveitar. Eu julgo que qualquer autarca gostaria de poder fazer, enfim, e concretizar, mas que convenhamos que é preciso fazer mais, muito mais, porque senão não conseguimos chegar lá. Já agora deixe-me só acrescentar aqui um ponto aqui àquilo que são os fundos comunitários e à forma como não foram aproveitados no Concelho de Santarém. Não foram aproveitados. Efetivamente não tinham sido aproveitados, e não é por o Rui aqui estar, não tinham sido aproveitados bem até à sua chegada à Câmara, e depois da sua saída também não foram bem aproveitados. Mas faltou projetos? Não faltaram Não, houve folclore a mais e cantorias. E, portanto, folclore e cantorias. Como diz o povo, com papas e bolos se enganam os tolos. A comunidade intermunicipal de Alzídio do Tejo tem uma gestão, portanto, e que tem a ver com os municípios todos aqui, que fazem parte, são 11 municípios, ou não?
salvo erro, e que tem um conjunto de valores que vêm dos fundos comunitários e que depois os municípios, os presidentes das câmaras de cada um destes municípios, em função daquilo que é a sua capacidade de atribuição, tem uma distribuição equitativa pelo cada um dos municípios, a que chamaram a contratualização de cada um destes municípios. E, portanto, dos municípios da comunidade intermunicipal da Alzira e do Tejo, poucos foram aqueles que esgotaram a sua capacidade e tudo aquilo que havia, que lhe foi atribuído na contratualização, podendo ir ainda depois à Bolsa de Mérito, de eficiência, àquilo portanto, que são por efeito logo isso também é limitativo. alguns valores. E, portanto, a forma, e eu, enfim, posso dizer isto com conhecimento de causa e com algum prazer, porque participei nessa elaboração. Uma Câmara aqui próxima, a Câmara Municipal de Alpiarça, tinha, há cerca de 6 anos, uma situação muito idêntica àquela que era a atual situação da Câmara de Santarém. E, portanto, não tinha quase capacidade de endividamento, estava completamente esgotada. A reação e aquilo que se optou imediato e não se perdeu tempo foi, efetivamente, o saneamento financeiro, de forma a poder cumprir com aquela contratualização. E mesmo assim, com uma situação económica muito difícil, provavelmente mais difícil em termos proporcionais do que aquilo que é a Câmara de Santarém neste momento, a Câmara Municipal de Alpiarça conseguiu esgotar toda a contratualização e ir à Bolsa de Mérito. E foi das poucas câmaras do distrito, da comunidade intermunicipal, foi Coruche, foi Almeirim, foi Rio Maior e foi Alpiarça, que e Benavente. Foram os municípios que conseguiram não só esgotar estava contratualizado, mas ir à Bolsa de Mérito. Mas ainda foram à Bolsa de Mérito e conseguiram mais alguns valores. E, portanto, a Câmara de valores esses para investimento. Para investimento. Estamos a falar de investimento. A Câmara de Santarém não só não pôde ir a pedir mais, como ir à Bolsa de Mérito, como não esgotou a sua contratualização. Portanto, aquilo que lhe estava atribuído, então, mas porquê? Não esgotou. Porque não teve capacidade porque depois, vamos ver, é necessário, é bom que se também tenha essa noção, que para fazer as obras, mesmo que elas sejam comparticipadas, para receber o valor dos fundos comunitários, é preciso apresentar a fatura e o recibo. Ora, é preciso pagar. E nós sabemos que, por exemplo, o centro escolar Salgueiro Maia estava com uma execução física a 95% ou quase a 100% e uma execução financeira a 10%. O que quer dizer que não conseguiram pagar. E, portanto, não havendo... Aliás, o que aconteceu com o Matador, o que aconteceu com uma série de situações, o que não aconteceu com portanto, o mercado municipal, porque não aconteceu, e era para acontecer, mas não aconteceu porque não houve dinheiro para fazer essa obra, e, portanto, tudo isso se perdeu ao longo destes últimos anos, se perdeu por má gestão. E é bom que a gente ponha as frases completas. Por má gestão. Então, mas aquilo que a Alpiarça conseguiu fazer à sua escala, porque a dimensão dos concelhos é diferente, o que a Alpiarça conseguiu fazer, Santarém não consegue fazer? Não conseguiu fazer porque não fez quando deveria ter feito. Não, estás a falar agora. Não, mas por isso é que nós dizemos que o ano 2014 devia-se fazer mais para se conseguir... Mas que se em 2010, ainda no anterior quadro comunitário de apoio, em 2009, quando foram, no fim, houve eleições a Câmara também. tivesse optado nessa altura e bem por o saneamento financeiro, e nessa altura as taxas de juros eram ainda mais baixas, a possibilidade de se fazer toda a obra que estava contratualizada era fácil, e tudo aquilo que de hoje não foi feito, tinha sido feito, porque o valor que efetivamente teve que pagar teria que pagar à volta de 10% e ter-se feito um conjunto de obra que não foi feito e provavelmente nunca será feito e que o Conselho perdeu. Eu não sei se algum dia o mercado municipal, se aquele projeto que havia para o mercado municipal se vai acontecer. Tenho dúvidas. Pode estar em risco?
Eu penso que sim, porque não há dinheiro para ele. Quer dizer, eu não vejo onde é que há o dinheiro para ele. Porque, quer dizer, eu ponho-me aqui a olhar para os números e a não ser que nos saia Euromilhões. E, portanto, não sei se a Câmara joga no Euromilhões, mas provavelmente não joga. Mas de facto, tem a ver com a gestão, com a má gestão, com a forma como foi feito, como foi gerido o Conselho nos últimos tempos. É verdade que foi feita muita festa, mas a festa é efêmera e passou. As obras físicas... E as obras físicas ficam cá e o desenvolvimento do Conselho tem muito a ver com as obras físicas que se fazem, com aquilo que se podia ter criado e com aquilo que não se criou. E agora... Então, está comprometido E comprometido no futuro. Pode comprometer definitivamente os investimentos permanentes e necessários para Santarém. Pode comprometer? Pode comprometer. Então, gostava de ser otimista nisso, mas estamos aqui tenho ideia que estão bastante comprometidos muito... e sinceramente, como eu disse há pouco, era bom que durante o ano 2014... Então o que fazer? Não, é muito simples. Isto não tem grandes... A questão que se põe é que, com a situação financeira e económica do país, é muito mais complicado fazer agora do que fazer no passado. No entanto, não é impossível. Não. Atenção, nós já dissemos isto aqui várias vezes, não é impossível. E as opções estratégicas... O que é que podia ser a Assembleia Municipal, a Câmara? Que orientação agora, se o Rui Barreiro permite... Faça favor. Se o Rui Barreiro permite, era... Primeiro, para tentar um espírito positivo na coisa. Se nós os três... E cada um tem as suas opções, aliás, como disse o Rui Barreiros há pouco do programa da... Sim, na Via Aberta. Temos as nossas opções diferentes. Lá na Câmara também estão as mesmas forças, podiam ter este diálogo construtivo e aberto. Podiam e deviam. Podiam e deviam. Continuar a não franco acontecer. e aberto. Já passa a ser. Os interesses da cidade de Santarém estão acima de tudo. Já passa a ser muito quase uma tribuna de suplício daqui do programa. Eu que não sou grande apreciador. Reúnem-se, eu não sou grande apreciador do atual Presidente da República. Confesso que já me sinto um bocado nesse papel a dizer, entendam-se lá, se faz favor, porque senão a gente não vai a lado nenhum. E era fácil, hein? Eu penso, é extremamente fácil. Aqui fizemos... dias, provavelmente, depois das férias, vamos ter que convidar o Sr. Presidente na rentrée para uma conversa de Ribatejo, onde nós, penso que de uma forma aberta e sem qualquer complexo, possamos discutir esses pontos e saber qual é a opinião que ele também tem. Eu queria acrescentar agora o que o Marcelino está a dizer. E, naturalmente, que a Câmara de Santarém vai ter uma nova oportunidade com as disponibilidades de verbas que vêm para alguns municípios. Do fundo de apoio a municípios. Vai ter. É uma oportunidade que não pode ser perdida. É a última, se calhar. Porque a grande oportunidade para esta dificuldade da amortização da dívida, no meu entender, é passar a alongar a dívida e ela ser amortizada o mais longe possível. Para poder respirar. Falar da reestruturação. É mais uma reestruturação. Exatamente. Já agora, o parênteses, a reestruturação para pagar não é uma reestruturação para não pagar. Não. Quando se fala de reestruturação, não se fala em não pagar. O que se fala é pagar durante mais tempo para dar uma folga. Não é só pagar durante mais tempo. E tentar pagar menos nos juros. Exatamente. E, portanto, nós temos uma dívida que está fixada de capital e juros. E o que nós queremos é pagar esse capital durante mais tempo e tentar criar condições para que pagarmos menos juros. É óbvio que os credores não estão... Os credores o que querem em primeiro lugar é não perder dinheiro. Pois. E, portanto, não perder dinheiro significa que vai ser paga a dívida. E, por outro lado, querem receber uma remuneração pelo facto desse dinheiro estar a ser usado pelo município. E aqui o que está em causa é que essa remuneração seja inferior. Mas eu julgo que... Há essa capacidade do município... Terá que passar sempre por aí. Aliás, eu já defendi há muito tempo que provavelmente a única solução, mesmo com o PAEL e com o PAEF, etc., passará por um contrato de reequilíbrio financeiro, mas independentemente disso, e eu julgo que já chega de contas por hoje no programa. Temos que avançar para o PDM. Mas eu julgo que não é impossível melhorar a situação financeira da Câmara e ao mesmo tempo tentar aproveitar o próximo quadro que aí temos. Não é impossível. Não será possível fazer tudo o que Santarém precisava. Isso não. Porque perdemos muitas oportunidades e os últimos 2 mandatos foram verdadeiramente desastrosos sob esse ponto de vista. Mas de qualquer forma, é possível fazer alguma coisa e Santarém bem merece.
Pois é que, já agora para rematar, só colocar esta ideia, nós estamos aqui, a vossa opinião, com a construção de um caminho para o futuro, e o mandato anterior vem-nos dizendo que as coisas que se fizeram também foram bem feitas e que... Quais é que foram bem feitas? Diga lá, faz favor. Enfim, o elenco, não me cabe a mim dizer que foram bem feitas, mas os seus defensores têm O dito... investimento foi feito em Santarém, já está no tribunal com a ABB a pedir 200 milhões de euros. Como é que foi bem feito? Altamente lesivo dos interesses do Conselho. Isso é um exemplo de má gestão e de outras coisas complicadas. Que é aquilo que vocês dizem que não se consegue contabilizar para já, mas que são prejuízos para o município. Que é um vir a seguir. Não são 200 milhões, são 2 milhões e 200 2 milhões, milhões. sim, sim. De qualquer maneira é muito dinheiro o valor dessas... Mas e aliás, alienou-se um ativo importante. Mas também é a perda de receita. Ora, aí está. É que essa também tem que ser ativo. O que é que o que tem que ser contabilizado nesta situação é de facto a perda de receita também. Porque foram feitas antecipações de receitas que naturalmente ao receber à cabeça, depois não recebemos. E portanto aquilo que foi feito, quer aqui no chamado Jardim da Liberdade, que eu também confesso que também não gosto do nome. Acho que aquilo de facto é outra coisa, o Largo Sá da Bandeira, e portanto penso que é outra coisa. Agora, naquele espaço foi a alienação durante 20 anos de todo o estacionamento da cidade e 50 anos o estacionamento do parque subterrâneo. Portanto, essas receitas já eram no tempo, quando nós nos lembramos... Mal feitas e já eram bastantes. Se nos lembrarmos dos espaços que eram só taxados na cidade, que eram poucos, eram poucos os espaços taxados, isso dava uma receita de cerca de 25 a 30 mil euros por ano. Ora, logo, com o aumento exponencial, hoje paga-se em todo lado, até no cemitério. E, portanto, logo, estes valores que se deixaram de receber também são importantes, seriam hoje muito importantes para resolver alguns problemas da Câmara. Bom, eu proponho... Só para esclarecer, o investimento feito na dita Praça da Liberdade são 2 milhões... Chama-se Jardim, aquilo é um jardim da Liberdade. Foram 5 milhões, são 2 milhões de contos, são 5 milhões... 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Aí perdemos 85% desse valor. E agora ainda vamos ser penalizados com uma multa por incumprimento que a ABB está a exigir ao município. Os tais mais 2 milhões. São os 85% do valor perdido, mais as receitas que o Marcelino referiu, mais a multa que ainda vão exigir por incumprimento que a Câmara teve para não disponibilizar os lugares possíveis. Isto é muita coisa para... É muita música. Não, é muita coisa para estarmos um bocado aqui em desfalecimento. Ideias positivas, talvez... mas não é... O Rui Barreiro já disse. Sair com uma ideia positiva. Concretamente disse, o problema é grave, mas pode-se andar para a frente. Se foi tudo reestruturado, se as pessoas se entenderem, e os partidos. Exatamente. Com um acordo em cima da mesa e não por baixo da mesa. Mas isso a gente lá vai falar de um acordo debaixo da mesa. Então, PDM, propunha que avançássemos para essa consideração que Zé Marcelino traz hoje também sobre o PDM. E avançamos. É uma das matérias que pode e deve potenciar o Conselho para também obter receitas de forma a diminuir a dependência do município, da dependência bancária. E, portanto, o PDM portanto, a revisão do PDM está para acontecer há uma série de anos, há mais de 10 anos. Portanto, já deveria ter acontecido. É certo que houve por aqui uma série de situações, o PROT, enfim, que atrasaram o processo, mas já não há nenhuma justificação para que o PDM não tenha avançado mais. Há coisas que, de facto, se às vezes vai-se ouvindo dizer que está em elaboração, mas não há aquilo que me parecia que seria talvez correto, pôr o Conselho e a cidade também a discutir aquilo que é importante para o Conselho. E, portanto, nós temos no Conselho 3 ou 4 polos que poderiam e deveriam ser potenciados de forma
a gerar receitas para o município. Nós temos o CNEMA ali, com toda a potencialidade que pode ter na logística e de um conjunto de atividades. Mas é privado. É privado, mas a Câmara tem de lá 19% do capital, ou o que é. Mas todo o não tem causa. Mas de qualquer maneira, com o desenvolvimento das atividades, há impostos que a Câmara recebe. O espaço da Estação Zootécnica Nacional, que está, de facto, ali, enfim, mesmo a pedir que se faça ali um investimento, que se faça ali alguma coisa para fazer com que o Concelho melhore, e as próprias zonas industriais que estão, enfim, em algum caso, na zona industrial é mais uma zona comercial do que uma zona industrial, mas se houvesse, enfim, alguma dinamização da zona industrial, e nós temos um problema que vamos ter que resolver, porque o processo, e há bocado o engenheiro Carlos Rodrigues falou nele, o processo da Quinta da Mafarra, tem a ver com um projeto de desenvolvimento industrial, de um loteamento industrial para aquela zona. Ora, se nós estamos com um processo em que a Câmara tem pode vir a ter um prejuízo de 14 ou 15 milhões de euros a ter que pagar. Não, já está condenado em tribunal. Já está condenado, mas agora foi, enfim, recorreu e enquanto não transitar em julgado, enfim, pressupõe-se que é inocente. Mas se isso depende, se esse processo depende da industrialização, do loteamento industrial naquela zona, então que se veja qual é a possibilidade enfim, digamos que aqui, matar dois coelhos com a mesma cajadada, e reduz-se o problema, o processo que, enfim, foi mal feito, mas está feito, e não vale a pena estarmos a chover no molhado, está feito, foi feito já há uma série de anos, quando foi da fábrica do Sintra, e, portanto, foram maus negócios que feito, mas e agora temos que resolver. E é isto que temos que fazer, quer dizer, é para isto que foram eleitos, é para isto que as pessoas concorrem, é para isto que os partidos concorrem com um programa de desenvolvimento do Concelho. E, portanto, esta situação existe, há que... claramente, e já para falarmos em morro e batejando, pegá-lo pelos cornos. Quer dizer, ele efetivamente tem que ser pegado de forma equilibrada, tem que ser naturalmente negociado com a família, tem que se ver qual é as capacidades, o que é que há efetivamente de possibilidades de resolver o problema, e aumenta-se e faz-se um loteamento industrial, porque de qualquer maneira há aqui também um conjunto de, se forem implantadas ali algumas empresas, naturalmente que há mais postos de trabalho, naturalmente que há mais impostos, há mais IRS, porque hoje também, se as pessoas tiverem um rendimento maior, o IRS também, os municípios têm 5% do valor do IRS gerado no Concelho, portanto, isso também é mais uma forma de arrecadação de receita que o Concelho pode vir a ter. E, portanto, o PDM tem aqui, naturalmente, uma cota-parte importante para resolver, ou para tentar atenuar. E não está no ter sido uma das orientações. Não há eu só queria acrescentar aquilo que o Marcelino disse. Portanto, a sua opinião é que não há indicações para que isso esteja a acontecer. A previsão dessa... Já houve aqui há tempo uma informação de que havia 3 cenários, foi à Câmara, mas depois os cenários, enfim, também não foram cenários muito apelativos. Estão a ser trabalhados agora, pessoalmente. Não. Provavelmente, mas nunca não se sabe mais nada. Pelo menos eu não conheço. Para completar o raciocínio do Marcelino, vou-lhe dar 4 exemplos. A cidade de Santarém tem uma centralidade extraordinária. Tem acessibilidades por todo lado. Está no centro do país. Cruz, Almeirim, Rio Maior e o Cartacho e nesta altura de crise, nestes últimos 3, 4 anos, têm aumentado os investimentos das empresas nestes 4 concelhos. Santarém, antes pelo contrário. Até eu não vou dizer quem é, mas há empresários que necessitam de terrenos para fazer investimentos de raiz, tiveram que recorrer aos concelhos limítrofes. Quer dizer, Santarém, em vez de ser apelativa, não é apelativa sequer para as próprias empresas de cá, nem para o exterior. E isso como disse o Bruce Lee bem, é limitativo da nossa situação. Mas eu depois, quando o Rui Barreiros intervir, quero fazer uma análise. Pode avançar. Relativamente à questão do PDM, nós já falámos aqui um pouco sobre isto, mas é preciso chamar a atenção que o PDM e a sua revisão já devia estar concluída. Portanto, nós estávamos a falar das obras que não foram feitas, do dinheiro que se perdeu e que foi desperdiçado. Também aqui houve um desperdício. Em 2005,
o PDM estava numa fase em que podia ter avançado. Entendeu-se depois que se devia esperar pelo PROT e à conta disso prolongou-se no tempo. Ainda me lembro de algum populismo que foi feito acerca daquilo que era a Reserva Ecológica Nacional na freguesia de Alcanede e outras coisas que tais, que até houve aí umas ameaças de boicotes eleitorais, etc, e a concretização de alguns casos. Telenovelas, exatamente. O que é certo é que de 2005 até agora passaram não só anos, mas muito dinheiro. Aliás, os nossos ouvintes que estejam interessados nesta matéria, basta ir ao site da contratação pública e tentarem ver quanto custa elaborar um PDM de uma cidade semelhante à de Santarém e vão ficar espantados como é que uma coisa que eventualmente se gastaria 150 mil euros, o caso de Santarém, já vai fora a indenização paga à empresa que na altura, em 2005, estava a fazer a revisão do PDM, já julgo que foi adjudicado por 400 mil euros. E, portanto, é quase 2 PDMs e meio para uma cidade semelhante. Mas isto é muito grande. Não, o problema não é ser grande, nem é ser caro. O problema é que é grande, é caro e não está feito. Porque nós já estamos em 2014 e aquilo que vai acontecer é que vamos chegar à metade deste mandato. Sem uma discussão pública sobre a matéria. Não se consegue compreender como é que se faz um PDM para a população do Conselho e o Conselho não é ouvido. Atenção que não é só a população. Que eu saiba, esta Assembleia Municipal nunca falou sobre a matéria. Eu já falei com alguns autarcas tentando perguntar se tinha havido alguma reunião interna. Nada. E perguntei a de vários partidos, portanto, que era para não haver nenhuma influência. Exatamente. Mas os estudos estão preparados para discussão pública? Daquilo que eu li, dos documentos que eu vi, há ali uma série de falhas graves. O Zé Marcelino já se referiu aqui a alguns aspectos, mas, por exemplo, como é que é possível que o Rio Tejo, que é uma marca identitária do Concelho de Santarém, seja completamente esquecido nestes documentos existentes? E quem diz o Rio Tejo, enfim, diz depois outras atividades, enfim, nomeadamente a questão do chamado agrocluster que o NERSAN está a desenvolver e que, como disse bem o Carlos Rodrigues, há um conjunto de municípios que já cresceram nos investimentos nessa área e Santarém, enfim, capital do Ribatejo, não prevê também ali um incentivo grande a esta matéria, até porque lembra a Escola Superior Agrária, mas esquece tudo o resto que se passa. Aliás, nem sequer lembra também o próprio NERSAN, que o próprio CNEM, a Feira da Agricultura, enfim. E, portanto, julgo... É por falta de dinheiro ou é por falta de... Não, julgo que... Eu não acompanho... É com certeza por desconhecimento. Eu não acompanho esta elaboração do PDM, mas quem elaborou o PDM não é de cá. Eu acho que mas não podemos atribuir só as culpas à empresa, porque os políticos e os técnicos que acompanham esta matéria também têm responsabilidades. Aliás, este último documento até cita abundantemente os programas dos partidos durante a campanha eleitoral autárquica e, portanto, pelo menos isso foi consultar, mas valia a pena que houvesse uma visão crítica dos próprios autarcas relativamente à documentação e alguma orientação relativamente àquilo que querem, porque vamos lá ver, o facto de haver uma equipa externa a realizar os trabalhos de revisão do PDM não inibe e nem responsabiliza os autarcas daquilo que cada um quer ver no seu concelho. E nós hoje precisamos, com pão para a boca, de um concelho onde se crie mais riqueza e onde se atraia mais gente. Porque nós, se não criarmos mais riqueza e não termos mais gente, o nosso concelho começa a ter, no futuro, alguns problemas de viabilidade. O argumento que foi dado é que não havia ainda... Enfim, eram 3 cenários pré-PDM, quase, eram, enfim, pré-estudos, para depois se encetar os estudos mais a fundo. E aí está agora a acontecer, não? Tu, que és um técnico e que acompanhas as coisas, o que é que sabes desses cenários? Pouquíssimo. Agora imagina um cidadão que nos está a ouvir, o que é que sabe disso? Não sabe nada. E ele está lá todos os dias dentro da Câmara. Os cenários são muito simples. Qualquer técnico fazia um documento daqueles. Não era preciso haver uma equipa do PDM para fazer aquilo. E além disso, os cenários, em resumo e de uma forma popular, é pão com manteiga e chouriço. É claro que quando te oferecem este 3 tipos de emenda, tu escolhes a pão com manteiga e chouriço, porque pelo menos tens opções. Ninguém quer comer só pão ou só quer pão com manteiga. E portanto, aquilo que o PDM ali nos cenários, em resumo, que oferece é isso, nem mais nem menos. Portanto, está mesmo a dizer qual é o cenário que se quer. Não há outro, é aquele.
E, portanto, não faz sentido, e não faz sentido que não se faça mais debate público sobre o PDM. Não é isso que vai atrasar a revisão do Plano Diretor Municipal. Era bom que neste mandato o PDM fosse revisto, mas mais importante do que concluir a revisão do PDM é ter um PDM que permita que o Conselho se desenvolva. E isso é que é essencial. Na vossa opinião, Carlos Rodrigues, também devia de haver já conversas, ou pelo menos debate público sobre as questões do PDM? Aliás, o debate público era fundamental e importante, porque, aliás, a própria lei, quando for aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal, há uma discussão pública que é posto lá na vitrina, ninguém avança. Agora, o que não há dúvidas nenhumas, o que era importante, como disse o Rui Barreiro, era haver um debate ao nível da cidade sobre as necessidades do desenvolvimento de Santarém serem aplicadas e participadas no Plano Diretor Municipal. Mas, de qualquer maneira, independentemente da necessidade e da urgência desse documento, que é fundamental para o nosso Conselho, e mesmo que o documento seja o mais bem elaborado possível, se não houver vontade política, capacidade e exigência junto do Governo, dos agentes políticos todos, de consolidar as barreiras envolventes da cidade de Santarém e passar a linha do caminho de ferro para a atual proposta que está feita pela RFR, Santarém tem dificuldade de se promover e desenvolver. Porque sem a linha do caminho de ferro, que vai potenciar uma série de investimentos, e a prova de que estou a dizer é que, se repararem, a cidade de Santarém tem-se degradado economicamente a partir do momento que a estação de caminho de ferro de Santarém se tornou numa piadeira, degradando toda aquela situação. Consigo, podem fazer os melhores investimentos, todos em termos do PDM, podem ter as melhores ideias, mas se não houver capacidade política para alterar a linha do caminho de ferro, potenciando toda essa situação ao nível do nosso Conselho e da nossa região, Santarém vai ficar, repito, isolado economicamente do nosso país. E não podemos, já agora para concluir, não permito, não entendo, não compreendo, quando estava Santarém, a troço da linha do caminho de ferro entre o Val de Santarém e o entroncamento, era o troço prioritário das obras que estavam previstas, era o mais prioritário de todos, não é feito, e Santarém deixa de ser feito em Santarém esse investimento prioritário para irem fazer, não quero tirar mérito à necessidade do ramal de Mangualde a Viseu, mas só o perigo das barreiras cair e morrer aqui milhares de pessoas era mais que suficiente. E para isso só se deve porque nós não temos políticos com força, com capacidade para exigir esse investimento. E já agora, só para terminar, não é possível, é inadmissível que não haja respeito pelos nossos empresários que tanto têm contribuído para o desenvolvimento económico do nosso país e das importações, e são aqueles que dão a mais-valia, quando efetivamente nós temos direito a eles porque pagamos, temos uma zona rica e, por uma vez, em termos de investimento, somos sempre altamente penalizados. E quando estou a falar na zona de desenvolvimento económico de Santarém e da linha de caminho de ferro, não posso deixar de esquecer que, paralelamente, era fundamental fazer a ligação entre Almeirim e a Chamusca. Sim, e já agora também, só dizer, se também são concorrentes ou não, que este desvio da linha iria potenciar também até ao mar. Ia potenciar toda aquela zona de Rio Maior ou não? Não, o problema do caminho de ferro, isso quer dizer, aliás, o Marcelino há bocado referiu, foi o Rui Barreiro, houve um atraso aqui, deveu-se ao PROT, tinha condições, foi o próprio Governo que disse, para não se fazer, esse atraso tem a ver com o PROT. E o PROT potenciava, foi no tempo do engenheiro Sócrates, potenciava, se me permite, o Rui Barreiro deve saber isso, já fazia parte do Governo, melhor do que eu, potenciava uma linha de caminho de ferro que circulava à volta de Lisboa, que vinha de Lisboa, Setúbal, Santarém, Rio Maior, Caldas da Rainha, com uma ligação ao Porto de Peniche. Era circulante à Grande Lisboa. Essa linha, naturalmente, neste momento está comprometida, quer dizer, é isso que o Conselho estava a referir. Mas agora para finalizar, estamos a terminar. Aqui, um pouco de acordo com aquilo que o engenheiro Carlos Rodrigues estava a dizer, era importante a discussão pública deste documento, porque também da discussão pública nascem não só ideias, mas também se faz pressão. E nós não estamos a ver, portanto, provavelmente a linha de caminho de ferro, agora aqui anunciada, que vai ser feita para Viseu, Mangualde de Viseu.
tem a ver, provavelmente, com alguma pressão que aquelas populações exerceram. Portanto, se nós... É a força política dos agentes políticos da zona. Certo, mas também, se nós discutíssemos... Não é mais nada, é só isso. E aqui não. Se Santarém discutisse o PDM, era mais isso, uma a fonte, sua revisão, se abrisse à discussão pública este projeto, todas aquelas tudo isto que nós aqui temos estado a dizer, linha, as barreiras, tudo isto tinha pressão junto também do governo, e portanto, se não se fizer pressão, infelizmente está um bocado a ser isso, se não se fizer pressão, se não houver lobbies de pressão, se não houver, agora é preciso, para haver esta pressão, portanto, tem que haver debate e tem que haver a perspectiva do debate. Carlos, desculpa lá que eu queria dizer isto no início do programa e esqueci-me, e portanto queria ver se não terminava o programa sem cumprimentar, do ponto de vista pessoal, o Dr. Martinho da Silva, que foi homenageado pela Ordem dos Advogados recentemente. Eu não pude estar presente na cerimónia em que foi feita essa homenagem, que decorreu na Câmara Municipal. Tive a ocasião até de telefonar à senhora Vice-Presidente da Câmara para lhe dar um abraço em meu nome. Tenho um apreço pessoal elevado pelo Dr. Martinho da Silva. Lembro-me, por exemplo, da posição que tomou quando do Clube de Santarém e da posição do Rosa Damasceno, porque ele era defensor de uma solução que eu também defendia e que infelizmente não foi tomada e deu o resultado que nós conhecemos hoje com a atual situação em que se encontra o Rosa Damasceno. Mas para além disso tem uma vida dedicada à advocacia, com um homem íntegro da nossa cidade, e portanto fico satisfeito porque, segundo informações, prepara-se para ser devidamente homenageado pelo município, e eu queria obviamente associar-me e de alguma forma penalizar-me por não poder estar presente, mas chamar a atenção por uma figura grata da cidade de Santarém. Já agora, só para concluir, eu por acaso estive presente e queria aqui, aliás, já o disse ao Sr. Presidente da Ordem dos Advogados de Santarém, o representante da Ordem dos Advogados de Santarém, o Dr. Ramiro Matos, pela excelente sessão que teve várias identidades, nomeadamente a Sra. Bastonária, das Ordens dos Advogados. Foi uma sessão muito extraordinária e com grande significado. O Dr. Martinho é uma pessoa incontornável de Santarém, tem tido uma obra, além da sua parte profissional, foi sempre um homem dedicado e tem um trabalho, e tem vários trabalhos, aliás, sobre a cidade, sobre o património da nossa cidade, extraordinário, e que deve merecer um determinado tratamento. Mas, de qualquer maneira, além disso, eu vou realçar aqui um trabalho que eu lembro quando era miúdo, vi o Dr. Martinho, eu andava no liceu e viemos todos ver a passagem do general Humberto Lopes, do jornal Delgado ao Largo Seminário. E então, sempre, a partir desde idade, desse período, fixei a figura do Dr. Martinho e nunca mais o perdi de vista, e hoje tenho o privilégio de ter relações pessoais de proximidade com ele e que faz o favor de ser meu amigo. E queria aqui chamar a atenção que o Dr. Martinho do Rosário, Martinho da Silva, foi um homem, era um opositor ao regime, declarado, assumido, foi fundador do Partido Socialista, foi um dos fundadores também da Associação de Defesa do Património, que fez um trabalho notável e de que ele tem dado continuidade, mas fiquei preocupado com a ausência dos vereadores da Câmara Municipal de Santarém na homenagem. Mas os vereadores não estiveram presentes? Não estava lá ninguém. Palavra de Deus. Ninguém? Os vereadores todos? Todos os vereadores? Todos os vereadores do Partido Socialista. Ok. Os vereadores do Partido Socialista. Isso era pena, de facto. Deviam estar presentes. Eu não pude estar presente também, porque não estive cá, e vi a fotografia do Dr. Madeira Lopes, portanto, do Francisco Madeira Lopes, que é o vereador da CDU. Também é advogado e, portanto, também... Exato. O seguinte, eu fiquei... Porque recordo para mim, já referi, volto a repetir, é a figura do doutor, quando eu era miúdo... Olha, eu não sabia disso, mas lamento profundamente e, portanto, enquanto militante do Partido Socialista, e fundador, com alguma responsabilidade, tenho pena que isso tenha acontecido. Portanto, hei de perguntar aos vereadores no local próprio por que razão é que não se fizeram representar. Ficam aqui estas notas por hoje sobre estas conversas de Ribatejo, em que falámos das contas da Câmara e os conceitos que estão à volta, e os números que estão à volta desses próprios conceitos, também o PDM e também a opinião que este painel mais uma vez lança
para os decisores políticos do nosso Conselho, de modo a fazer vários debates não só do PDM, mas de outros que aqui ficaram elencados. Ficou também estas preocupações sobre as alterações ou as possibilidades de alteração do PDM, não só como polo de receitas, mas também como polo de diferenciador de competitividade, alterando a linha do Caminho Certo como proposta já subejamente aqui debatida em programas anteriores e hoje também aqui recolocada. Foram assim as conversas de Ribatejos por hoje, em que o painel com Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro chegou ao fim. Da nossa parte só nos resta desejar um bom fim de semana, o resto de bom dia, boa semana, e voltaremos na próxima semana. Até lá, façam um favor de ser felizes.